Eu preciso ocupar aqui 30 segundos do precioso tempo. Quem esteve intercedendo por nós, um homem de Deus, pastor Antônio Marcos, que é o diretor do NASP, Engenheiro Coelho. Obrigado, pastor Antônio Marcos. Queridos, quando Deus foi trabalhando através do Espírito Santo para termos essa maratona espiritual, porque o conteúdo ele é denso e longo e nós temos que fazer várias etapas e vamos fazer. Eu fiz uma ligação ao meu líder teológico na divisão e pedi ao pastor Adolfo, o pastor Stanley que está aqui e o pastor Hélio Carnassale, daqui a pouco vamos apresentá-lo, para perguntar à igreja se deveríamos ir por esse caminho. E prontamente recebemos aqui o amparo, o respaldo, a validação e as orientações do pastor Adolfo. Obrigado, pastor. E Deus o use nesse momento. A nossa igreja tem vários seminários na América do Sul, seminários de teologia. Existe um ministério da igreja chamado SALT, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. E o pastor e doutor Adolfo, ele é o diretor do seminário para 8 países. É um homem de Deus. Obrigado, pastor, por vir e por ser aquela voz que nos orientou até aqui. Muito obrigado. Eu queria dar essa palavra de gratidão pelo amparo que a gente tem na sua pessoa, também nos colegas da divisão que estão sempre nos apoiando. Boa noite, amigos, os que estão aqui ainda no templo, que são bem poucos, e aos que nos acompanham pela internet. Eu agradeço ao amigo pastor Gilson pelo convite para estar nesta oportunidade. Meu chefe de comportagem, viu? Lembra, né? 1990. Uma bênção poder trabalhar nesta igreja e poder colaborar. Muito obrigado aos colegas que já nos antecederam, a Ágata, que deu a introdução, o pastor Michelson e o pastor Rodrigo agora. Vocês notam que esses temas estão entrelaçados, porque foram planejados dessa forma. E logo depois de mim virá o pastor Hélio Carnassale, e o meu tema dialoga muito com o tema dele. Eu vou focalizar a questão bíblica da identidade da Igreja Adventista. Ele vai andar um pouco mais pela questão histórica, e são dois temas totalmente complementares. E eu, pastor Jesus, quando eu fico pensando no surgimento profético do Adventismo, esse é o meu tema, irmãos que nos acompanham até agora, eu fico pensando como isso é importante. Eu tive a oportunidade de estudar, eu acho que o pastor Rodrigo também teve a mesma oportunidade de estudar em instituições não adventistas, o mestrado, doutorado e pós-doutorado, e eu entendo perfeitamente como é desafiador quando uma instituição, por exemplo, na universidade, que nasce confessional, ao longo do tempo, por opção particular mesmo, acaba perdendo sua identidade confessional em detrimento do avanço do academicismo. E por isso é muito bom falarmos da nossa identidade, da nossa origem, porque quando nós sabemos a nossa origem, irmãos, sabemos quem somos. Quando sabemos a nossa origem, sabemos quem somos. O teólogo William Johnson escreveu certa vez o seguinte: unicamente ao entendermos quem somos, de onde viemos e por que somos o que somos, é que poderemos encontrar paz e plenitude. Ellen White, uma das nossas pioneiras da Igreja Adventista, do movimento adventista, declarou que muitas vezes lhe foi mostrado que a experiência passada do povo de Deus não é para ser contada como fatos mortos. Não é. E ela disse mais ainda: não devemos tratar os fatos das experiências passadas como um almanaque do ano anterior, desatualizado e irrelevante. Os mesmos, diz ela, devem ser guardados na mente, pois a história se repete. É por isso que quando falamos do nosso surgimento como movimento adventista, estamos falando de história. Essa é a nossa origem, a nossa identidade. Temos que fazê-lo com orgulho e com humildade para ver os erros, os acertos, e dessa forma continuamos avançando na vontade de Deus. Falando da origem da Igreja Adventista, e pensando que essa é a nossa identidade, para conhecer a origem da nossa igreja, precisamos olhar para bem longe para trás. E eu queria lembrar a você que olhar para trás é uma maneira muito segura de avançar. Olhar para trás é uma maneira muito segura de avançar. Porque quando nós não olhamos para trás, temos a tendência de esquecer
de onde viemos. E as pessoas que não sabem de onde vêm têm tremendas dificuldades para saber para onde vão. Por isso é importante olhar para trás e fazer disso um exercício constante. E não nos deixarmos prender por esse desespero pelo novo e a novidade, como se tudo o que houvesse na vida estivesse à nossa frente. Há muitas coisas boas que estão atrás de nós, na nossa origem, em nossos pioneiros. É muito importante ter essa consciência. Para compreender plenamente a nossa origem como denominação, é necessário olhar para o Antigo Testamento. Na verdade, é necessário olhar bem para trás, e quando nós olhamos a nossa história, percebemos que a nossa história está desde o Gênesis até o Apocalipse. Essa terminologia de remanescente, que está conectada ao povo de Deus e que define a identidade do povo de Deus, aparece mais de 540 vezes, somente no Antigo Testamento. E se aparece muito, é porque de fato ela é importante. Eu queria convidar você a lermos alguns textos para termos uma noção, ao menos introdutória, da origem do povo de Deus na Bíblia. E eu queria que você tivesse a sua Bíblia na mão agora. Eu não preparei nenhum PowerPoint, meu interesse é que você consulte a Bíblia, tome nota. Vamos começar com um texto de Amós, capítulo 5, versículo 15. O tema do remanescente e da identidade do povo de Deus recebeu ênfase escatológica distinta pela primeira vez nesse livro, no livro de Amós. E o capítulo 5, versículo 15, é particularmente muito importante. E eu vou lê-lo aqui. Amós 5,15 diz assim: odeiam o mal e amem o bem, promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Essa palavra remanescente se repete muitas vezes, e ela aparece, por exemplo, também em Isaías capítulo 37, versículos 31 a 32, eu quero ler esse texto também, Isaías 37, 31 e 32. Aqueles da casa de Judá, que escaparam e ficaram como remanescente, tornarão a lançar raízes e dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Você percebe? Amós, Isaías, mais de 540 vezes, somente no Antigo Testamento. Esse tema da identidade do povo de Deus como remanescente já está consolidado, que já se argumentou que todo o livro de Miqueias, por exemplo, é estruturado em torno do tema das promessas de Deus ao remanescente. E há vários textos no livro de Miqueias extraordinários focando esse tema, mas eu selecionei apenas um, Miqueias capítulo 5, versículos 7 e 8. Miqueias 5, 7 e 8. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos. Na verdade, se a gente quisesse reestruturar ou estruturar o tema do remanescente no Antigo Testamento, teríamos que classificar esse conceito em 3 momentos ou 3 fases importantes. Essa primeira fase, ou esse primeiro momento, é o remanescente histórico. O remanescente histórico é o sobrevivente de uma catástrofe. A segunda fase é o remanescente fiel. É aquele que conserva o seu contrato pactual com Deus. E a terceira fase, o terceiro momento, é o remanescente escatológico. São os crentes fiéis no Messias que perseveram até o fim. Bom, eu fiz um voo panorâmico muito rápido da identidade do povo de Deus no Antigo Testamento, mas eu queria fazer isso também no Novo Testamento rapidamente. E qual será o pensamento de Cristo? Será que ele fala sobre um povo, um grupo, um povo dele? Fala muito. Para Jesus Cristo, os verdadeiros descendentes de Abraão se definiam não pelo sangue de Abraão, mas pela fé de Abraão. Na teologia de Jesus Cristo, a filiação e a paternidade com Deus são determinadas não por um exame médico, mas por um relacionamento espiritual. Isso está claro em diversos textos bíblicos, mas eu poderia mencionar aqui Mateus 12, 46 a 50. Permita-me ler esse texto. Mateus 12,
46 a 50. Aqui nós temos a perspectiva teológica de Cristo em relação ao seu povo. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Naturalmente, Jesus não está desprezando os seus familiares, mas ele está dando o seu conceito, afirmando claramente quem é que pertence à sua família. Também notamos claramente nas palavras de Cristo a ideia de um remanescente de todo o mundo. Referindo-se ao profeta Isaías, à profecia do profeta Isaías, sobre um futuro ajuntamento dos gentios no templo de Deus, Cristo declarou algo muito importante em João 10,16. Eu queria que você me acompanhasse nesse texto também. João capítulo 10, versículo 16. Localiza aí na Bíblia, por favor. João 10,16. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Jesus Cristo está falando isso, ecoando Isaías capítulo 56, versículo 8. Você percebe que na teologia de Cristo havia também uma noção clara de quem é que pertenceria ou quem pertencia à sua família? Talvez um dos textos mais marcantes, mostrando tanto a sua messianidade como o alcance do seu poder salvador, é o de João 12,32. Você deve saber esse texto até de memória. Ele diz assim: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Bom, esse é o pensamento de Cristo no Novo Testamento, um resumo, claro. Mas me interessa ainda fazer um resumo da eclesiologia, tanto de Pedro quanto de Paulo. De Pedro porque é o líder talvez mais importante da igreja apostólica, e de Paulo porque é o mais proeminente teólogo do Novo Testamento. Falemos rapidamente de Pedro. A interpretação de Pedro do derramamento do Espírito Santo, como direito ao cumprimento da profecia de Joel para os últimos dias, confirma que a igreja, que o remanescente não é uma invenção, não é um conceito inesperado. O conceito de remanescente não é novo na eclesiologia de Pedro. Ao contrário, o conceito de pertencer ao povo de Deus, ou o fato de Deus ter um povo, é uma ideia construída já no Antigo Testamento. A igreja consistia propriamente no surpreendente cumprimento da profecia de Joel. Nem sempre nós fazemos essa conexão, mas quando Pedro cita Joel em Atos 2,17, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que não está inventando um povo, um remanescente, e não está propondo o conceito de remanescente. Ele apenas está dizendo que está resgatando aquilo que já fora construído desde o Gênesis. Eu leio Atos 2,17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. O que Pedro faz? Ele resgata o conceito de um povo que já vem sendo construído ao longo do Antigo Testamento. Ele não inventa, não traz um conceito inesperado, novo. Pouco depois do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, há uma outra afirmação categórica do apóstolo Pedro em Atos 3,24. O que diz? Busque na sua Bíblia, me acompanhe na leitura. Atos 3,24 diz assim: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo? Está dizendo que as profecias do Antigo Testamento sobre o remanescente de Israel tiveram seu cumprimento a partir do Pentecostes. Pedro está trabalhando em conceitos eclesiológicos já sugeridos no Antigo Testamento. E eu também queria fazer um breve resumo da perspectiva do grande apóstolo Paulo. O que ele pensa sobre o povo de Deus,
sobre o remanescente, qual que é a eclesiologia do apóstolo Paulo? Há um texto surpreendente, neste contexto, escrito pelo apóstolo Paulo. Acompanhem, por favor, Gálatas capítulo 6, versículo 16. Gálatas 6, 16. O que diz nesse texto? E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o quê? Sobre Israel de Deus. Sobre Israel de Deus. Eu entendo e eu admito que alguns comentaristas afirmam que essa expressão, o Israel de Deus, se aplique apenas aos membros judeus das igrejas. Mas o contexto histórico da epístola revela que o apóstolo Paulo rejeitava veementemente qualquer atitude no sentido de que perante Deus os judeus cristãos, ou os cristãos judeus, tinham status diferente, superior aos cristãos gentios. Isso, na teologia de Paulo, é inadmissível. Eu poderia citar vários textos, mas é suficiente citar, por exemplo, Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 29. O tempo não permite entrar em detalhes da eclesiologia paulina, mas eu entendo que isso foi suficiente para mostrar que no conceito paulino, o Israel de Deus é agora formado pelas pessoas que se aproximam de Cristo. Nesse sentido, na teologia paulina, a igreja agora cumpre a missão do Israel étnico. Na linguagem paulina, isso é chamado de ramos quebrados, em Romanos capítulo 11, versículo 17. E sabe quem são esses ramos quebrados? Você e eu. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Bom, nós já tratamos rapidamente, claro, sobre a origem do remanescente, do povo de Deus, rapidamente no Antigo Testamento. Dei uma passada muito rápida na teologia de Cristo sobre isso, também na teologia de Pedro e agora na teologia paulina. Permita-me entrar num outro momento aqui desse tema, sobre o remanescente no tempo do fim. Os profetas que falam do tempo do fim, o que falam sobre o remanescente de Deus? Inevitavelmente, precisamos ler Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. O que diz o profeta Joel? Ele diz, e acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Presta atenção às palavras do profeta Joel. O verdadeiro povo remanescente é descrito como aqueles que invocam o nome do Senhor. E no verso 32 ele diz, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. E é muito importante lembrar que tanto Pedro quanto Paulo citam Joel capítulo 2, versículo 32, e aplicam isso, sabe a quem? Aplicam isso ao cumprimento inicial, à igreja de Cristo, espalhada em toda a face da terra. Este cumprimento evangélico de Joel 2 não exclui o cumprimento escatológico específico no encerramento da era da igreja. O livro de Apocalipse centraliza especificamente o seu pensamento a respeito deste tema do remanescente nos capítulos 12, 13 e 14. E nesse texto nós temos recados muito sérios, não para todos, mas apenas para aqueles que pertencem ao remanescente de Deus. Não poderíamos deixar de mencionar, ainda que brevemente, o livro de Daniel, especialmente o capítulo 12, versículo 4. Veja na sua Bíblia, por favor, Daniel capítulo 12, versículo 4. O que diz nesse texto? Em Daniel capítulo 12, versículo 4 está escrito, quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro e o saber se multiplicará. Estas percepções simbólicas, ou as percepções simbólicas do profeta Daniel em seu livro, não foram plenamente compreendidas por ele próprio. Podemos verificar isso em Daniel capítulo 8, versículo 27, e em Daniel capítulo 12, versículo 8. Na verdade, não se podia compreender mesmo,
porque ainda não havia chegado o tempo do fim. Se as visões de Daniel apontam para o período que precede imediatamente o segundo advento de Cristo, irmãos, então o descelamento divino das profecias de Daniel deveriam produzir resultados práticos quando? A resposta óbvia, no tempo do fim. O aumento do conhecimento sobre o livro de Daniel trouxe como resultado um reavivamento interdenominacional. Nós sabemos isso, basta estudar a história. Esse reavivamento se interessou muito nos estudos apocalípticos, e então a fé de muitas pessoas e a esperança de milhões de pessoas foi reavivada e centralizada no quê? No segundo advento de Cristo. Isto acabou levando um conhecido teólogo, historiador nosso, chamado Leroy Froom. Ele disse o seguinte sobre Daniel capítulo 12, versículo 4. Obviamente, diz ele, Daniel 12:4 é uma predição do grande reavivamento na exposição profética ocorrido sob o despertamento simultâneo no século XIX, tanto no Velho Mundo como no Novo Mundo. Um dos nossos pioneiros, que foi Tiago White, ele disse a respeito de Daniel 12:4 e 10 o seguinte: não se refere ao progresso em descobertas científicas, mas ao tema do fim do mundo. Essa percepção de que havia um remanescente escatológico está muito clara na percepção dos profetas aqui citados. Essa promessa de Daniel capítulo 12, versículo 4, chama a nossa atenção para o providencial surgimento de um despertamento mundial relacionado com a compreensão, o desejo de compreender a profecia apocalíptica da Sagrada Escritura. Mas foi somente no século XIX que a importância de Daniel e Apocalipse se torna plenamente evidente para a consciência cristã. Somente nessa época, a investigação se dedica ao significado de Daniel 8 e da mensagem de reforma de Apocalipse 14. E sabe o que acontece nesse período? Surge a igreja adventista. Você pensa que isso é coincidência? Claro que não. Tudo isso é Deus conduzindo a construção, a manutenção e o fortalecimento do seu povo. Eu quero terminar essa revisão panorâmica muito rápida, pensando nos pioneiros. O que será que os pioneiros adventistas afirmavam sobre o remanescente? O foco do despertamento quanto ao advento, tanto antes quanto depois de 1844, estava nas profecias escatológicas dos livros de Daniel e de Apocalipse. E foi à luz dessas profecias que os nossos pioneiros, os pioneiros da igreja adventista do sétimo dia, concentraram o seu pensamento. Eles estavam tão convencidos da validade daquilo que estava escrito, que eles estavam descobertos, que estavam descobrindo, que eles se identificaram nesses textos. E eles passaram a se chamar, a se autodenominar. Sabe como? A igreja remanescente. Ou o povo remanescente. Ou simplesmente os nossos pioneiros se chamavam de remanescentes. O que eles queriam dizer por meio destas designações? Eles queriam dizer que de fato eles eram a personificação daquilo que a igreja acredita em Apocalipse 12 e Apocalipse 14. Bom, eu quero juntar tudo e fazer agora uma junção disso que eu mencionei de maneira muito rápida. Eu quero começar esse meu resumo dizendo o seguinte: ao descrever a batalha do dragão contra a mulher e a sua descendência, João utilizou a expressão os restantes de sua semente. Nós temos isso em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Essa expressão, os restantes de sua semente, significa os que sobraram. Ou, como diz a Bíblia, e nós lemos alguns textos, remanescente. A Bíblia retrata o remanescente, queridos irmãos e amigos, como filhos de Deus, que ao longo do tempo, que apesar das calamidades, apesar das guerras e apesar das apostasias, esse grupo permanece fiel a Deus.
Esse dedicado remanescente sempre representou a fonte utilizada por Deus para propagar as suas ideias na terra. Eu poderia mencionar vários textos, se você quiser tomar nota. 2 Crônicas 36, Esdras 9:14, Isaías 10, 20 a 22, Jeremias 42, 2, Ezequiel 6, 8, Ezequiel 14, 22. Esse tema do remanescente é consistente no texto bíblico, não há como negá-lo. Neste momento, eu queria entrar para uma parte essencial da minha fala. Quais seriam as características do povo remanescente? O apóstolo João descreve esse grupo em termos bastante específicos. Sabe que a gente pode até ter algumas dúvidas de compreensão em relação a alguns textos da Bíblia, é possível, mas nós não podemos ter dúvidas em relação a quais são as características do povo remanescente. Sabe por quê? Porque o texto é totalmente claro, totalmente direto. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, não dá margem a dúvidas. Vamos ler esse texto? Apocalipse 12, 17. O dragão ficou irado com a mulher, e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Complementando a isso, Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você notou? São 3 características. Eu quero aqui revisá-las bem rapidamente. Primeira, a fé de Jesus. O povo remanescente de Deus é caracterizado por uma fé semelhante à fé de Jesus. Eles refletem a inabalável confiança de Jesus em Deus e a confiança que Jesus tinha na autoridade da palavra que Ele mesmo revelara. Quando falamos em testemunho de Jesus, somos obrigados a pensar na messianidade de Cristo, no Filho de Deus que veio como Salvador do mundo. A sua fé abrange todas as verdades da Bíblia, aquelas nas quais Cristo cria. Portanto, o remanescente deve crer e pregar as verdades de Jesus, se é que tem fé, ou a fé de Jesus. Um segundo componente do remanescente, segundo nós lemos nesses 2 textos, são os mandamentos de Deus. Há muita gente que faz malabarismo, contorcionismo teológico para fugir dos mandamentos. Mas Apocalipse 12, 17, 14 e 12 não deixam margem a dúvidas. O remanescente de Deus guarda os mandamentos de Deus. Uma genuína fé em Jesus compromete os remanescentes a seguir o seu exemplo. E Jesus Cristo disse: aquele que diz que... Aliás, João disse: aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Por sua vez, o próprio Cristo disse em João, capítulo 14, versículo 15, vamos ler esse texto? Esse texto é fenomenal. E depois de ler esse texto, fica muito complicado você rejeitar essa característica essencial do remanescente. João 14, 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E João 15, 14, vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. O terceiro componente do remanescente de Deus é o testemunho de Jesus. Eu não vou falar muito sobre isso, porque meu amigo pastor Hélio Carnassale vai entrar nesse tema, certo, pastor Hélio? Ele vai falar sobre a voz profética e a identidade da igreja. Mas eu queria dizer apenas aqui rapidamente que o apóstolo João define o testemunho de Jesus como sendo o espírito de profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. O que isso significa? É muito simples.
Isso significa que o remanescente será conduzido pelo testemunho de Jesus, manifestado pelo dom profético. Agora, tudo isso nos leva a um próximo ponto, queridos irmãos e amigos, que se refere ao aparecimento do remanescente nos últimos dias. A Bíblia indica, irmãos e amigos, que o remanescente apareceria no palco do mundo depois do período da grande perseguição. Apocalipse capítulo 12, versículos 14 a 17. Por outro lado, o cumprimento das profecias bíblicas durante a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX resultou em um poderoso movimento interconfessional, ao qual já me referi, e que esse movimento se centralizou na esperança do segundo advento. Em todas as igrejas daquela época, os crentes na iminente volta de Cristo podiam ser encontrados em todo lugar. Eles estavam em oração, eles estavam trabalhando e antecipando, ou pelo menos querendo antecipar o retorno de Jesus Cristo. A esperança no advento, ou a esperança do advento, desenvolveu um espírito de profunda unidade entre seus participantes, e muitos se uniram para advertir o mundo do breve retorno de Jesus Cristo. O movimento adventista representou um genuíno movimento interconfessional bíblico, centralizado na palavra de Deus e na esperança do advento. Mas aconteceu um problema. À medida que estas pessoas estudavam a Bíblia, mais e mais se convenciam, mais e mais entendiam que Deus estava chamando esse povo remanescente a prosseguir para uma reforma de toda a Escritura, do conhecimento da Escritura. Eles próprios já haviam experimentado o que significava isso, o que significava entregar-se por completo à percepção, à compreensão do estudo bíblico. O seu estudo da Bíblia revelou que as provas e os desapontamentos que Deus lhes permitira atravessar constituíram uma tremenda e profunda experiência espiritual purificadora. E a partir desse desapontamento, um pequeno grupo nunca mais foi o mesmo. E dali então surge o movimento da Igreja Adventista, que posteriormente se chamaria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo isto, queridos irmãos, nos leva a compreender que a Igreja Adventista tem uma identidade exclusiva como povo de Deus. O fato de compreender a Igreja Adventista com uma identidade exclusiva como povo de Deus não deveria gerar em nós orgulho, arrogância, de maneira alguma. Ao contrário, deveria gerar em nós o desejo de partilhar o amor de Deus com as pessoas que ignoram tanto o amor de Deus como as verdades da sua palavra. Por outro lado, compreender que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma identidade exclusiva como povo de Deus nos impede algumas coisas. Eu queria dizer algumas coisas aqui, daqui em diante, até o final da minha fala. Algumas coisas sérias, eu queria dizê-las com muito carinho. Quando nós compreendemos que a Igreja Adventista tem uma identidade exclusiva como o remanescente de Deus, nós não podemos sair por aí ensinando ou promovendo algumas coisas, como por exemplo, ecumenismo religioso. Alguns adventistas querem defender, e de fato defendem, o ecumenismo religioso. Alguns adventistas progressistas, liberais, defendem a eliminação das barreiras doutrinárias com a finalidade de exaltar o amor de Jesus. Parece bonito, né? Parece tocante, mas não é correto, porque não é bíblico. Não é correto, porque não é bíblico. Essa expressão, vamos derrubar as barreiras doutrinárias, porque o que importa é o amor de Jesus, é apenas a expressão de quem não quer se comprometer com a verdade. É apenas a expressão de quem quer agradar todo mundo. E o pior, são palavras de quem quer viver como todo mundo, usando o disfarce da tolerância. Permita-me explicar isso. No livro de Apocalipse, os membros do povo remanescente são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso é o texto bíblico. Apocalipse 12, 17.
Nesse texto, e em todo o Apocalipse, revelam-se dois partidos opostos no conflito final perante Deus. Um primeiro partido é a Babilônia. Um segundo partido é o remanescente de Deus, que pertence a Deus e a Cristo. Ambos são representados como comunidades culticas. Portanto, ambos são identificados pelo critério da adoração a Deus. Isso está claro em Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 11. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, o remanescente é apresentado como tendo uma dupla característica. Por um lado, eles obedecem aos mandamentos de Deus. Por outro lado, eles se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Por que essa dupla característica? Não podia ser apenas uma? Não, é dupla característica. Por quê? Porque a ameaça e a obra do anticristo é forte. E por isso Deus requer de nós um duplo compromisso. A combinação de palavra de Deus e testemunho de Jesus no Apocalipse é forte, é significativa, aparece várias vezes, não é só nesse texto não. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 2, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Essa combinação é o tema teológico central do livro. E essa combinação é a linha divisória entre a Babilônia e o Israel de Deus. O teólogo Kenneth Strand afirma o seguinte: no livro do Apocalipse, a fidelidade à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo separa os fiéis dos infiéis e provoca a perseguição, que inclui o exílio do próprio João e o martírio de outros crentes. Baseados em nossa aceitação da profecia bíblica e do conceito de remanescente, que eu descrevi brevemente, nós, adventistas do sétimo dia, nos consideramos herdeiros espirituais do antigo Israel e da igreja apostólica, com as bênçãos, as responsabilidades e as obrigações decorrentes dessa herança. Ah, Adolfo, vocês são exclusivistas. Não, nós não somos exclusivistas. Claro que não. A igreja adventista está aberta a todas as pessoas que querem estudar a Bíblia conosco e querem se juntar a nós neste movimento. Eu queria lembrar você, querido amigo, querida amiga, você que tem dúvidas sobre isso. A Bíblia assegura em Mateus 20:16 o seguinte: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tiago, capítulo 2, versículo 19, faz uma afirmação muito forte. Ele diz assim: os demônios creem e estremecem. Portanto, o título de crente, mesmo o título de adventista, não nos assegura nada com finalidade de salvação. Sim, amigos e irmãos, fazer parte do remanescente exige renúncia clara, exige decisão de nossa parte. É preciso esforço, é preciso determinação para compor o povo remanescente de Deus. Estamos de acordo que a igreja ao redor do mundo se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo, claro, mas é importante destacar que nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora. Para quê? A fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse remanescente é a verdadeira igreja de Deus. Eu vi hoje um pastor dizendo que não há o conceito de igreja verdadeira. Você precisa ler Apocalipse, irmão. É claro que tem um conceito de igreja verdadeira. Senão o que estaria dizendo Apocalipse 12, 17, 14, 12? Isso não é invenção da igreja adventista? Esse ensino apostólico puro. Quando Jesus voltar, Ele procurará a igreja que tem fé, a igreja que tem perseverança, a igreja que guarda a lei de Deus, a igreja que se manteve unida a Ele na sagrada aliança. Eu vou caminhando para o fim. A igreja adventista nasceu pequena e surgiu dos escombros de uma grande decepção. Desde seu início e através dos anos, houve quem previsse e até mesmo torcesse por seu fracasso. Mas houve também quem acreditasse em seu triunfo e trabalhasse para ele.
Confiantes na direção divina, homens e mulheres investiram nessa causa tudo o que possuíam: tempo, bens e até a própria vida. Se em algum momento a nau adventista pareceu vacilar no mar da incerteza que assolava o mundo, por outro lado pairava sobre todos a certeza de que Deus está na direção, conduzindo-nos ao porto seguro. A igreja adventista cresceu e se agiganta, fica cada vez maior, mas nós não podemos ignorar a nossa origem, a nossa história. Vale a pena conhecer os percalços da igreja, os problemas do passado e tirar lições para o futuro, com a certeza de que a mão de Deus nos dirige soberanamente. Querido amigo e irmão, Deus tem um povo aqui na terra. Esse povo originou-se nos longínquos tempos do Antigo Testamento e tem a sua identidade confirmada nas páginas do Novo Testamento. Essa identidade foi ratificada pelos pioneiros da igreja adventista do sétimo dia e permanece hoje, não em forma de uma nação étnica, mas em forma de uma nação espiritual. Você, adventista do sétimo dia, pertence a esse povo, ao remanescente de Deus, e por isso precisa viver como um cidadão remanescente. Em seus primórdios, o adventismo se resumia ao inexpressivo grupo de piedosos estudantes das profecias, sobreviventes do naufrágio milerita. Em seus anos formativos, parecia demasiado frágil, por vezes prestes a desaparecer. Esse grupo pequeno era vítima de escárnio, zombaria e desdém por parte de seus adversários. E também era vítima de zombaria e desdém por parte de alguns de seus pretensos membros. Mas sob a divina força do Espírito Santo, aqueles homens e mulheres lograram converter um tímido e vacilante começo em um poderoso movimento profético. Os pioneiros do adventismo trabalharam com grande entusiasmo na formação desta valiosa herança. Depois deles surgiu uma geração que com dedicação consolidou as estruturas desse movimento profético. Mas sabe o que acontece agora? Vemos com preocupação na igreja uma nova geração, conhecida por sua ausência de fervor denominacional. Quem são estes? São os adventistas por tradição, por costume, por herança, mas não por conversão. Nasceram na fé, no entanto, jamais experimentaram o milagre do novo nascimento. A este importante segmento da igreja se aplicam as severas palavras da fiel testemunha em Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu fico muito preocupado que eu próprio seja desse grupo. Um simples adventista cultural. Não é isso que Deus quer. Porém, apesar desse espírito laodiceano que parece minar a validade do adventismo, coisa alguma deste mundo possui tanta segurança de êxito como a igreja de Cristo. A profetisa nos diz: nunca pensemos, muito menos falemos em fracasso na sua obra. Não é extraordinário? Nunca pensemos, muito menos falemos em fracasso em sua obra. Portanto, se tem alguém que está torcendo pela derrota da igreja, se tem algum torcedor que espera ver a igreja dividida, se tem alguém que espera ver a igreja adventista quebrada, deixa eu falar uma coisa para você. Pode ficar esperando, que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque isso não depende de nós, não depende nem de você, e não depende de mim. Há um Deus poderoso que cuida desta igreja, porque cuida do seu povo desde o Gênesis até o Apocalipse e até hoje. E não é você e nem eu, com as nossas imaturidades, que vamos destruir
o povo de Deus. Os adventistas do sétimo dia creem que foram chamados para proclamar a mensagem final de Deus. E é por isso que nós nos sacrificamos, é por isso que nós labutamos em grande medida. Para quê? Para cumprir aquilo que Deus nos deixou. Para que como igreja caminhemos firmes, preparando um povo para a vinda de Jesus Cristo. Permita-me, depois desta abordagem rapidamente bíblica, eu fiquei pensando em 5 reflexões que eu quero destacar a partir de tudo que eu disse agora. Número 1. A igreja adventista sempre foi alvo de ataques, e hoje não é diferente. A igreja adventista tem problemas? Claro que tem. A igreja adventista tem desafios? Claro que tem. Afinal de contas, a igreja é formada por pessoas, e onde há pessoas, podem haver problemas. Onde há pessoas, pode haver desafios. Mas aqui está a minha reflexão. Alguns adventistas estão em crise severa. E por isso, porque estão em crise, de maneira silenciosa, ou de maneira audível, de maneira velada, ou de maneira pública, por razões pessoais, ou por ignorância, ou por rebeldia, atacam a igreja em lugar de resolver seus próprios problemas e suas próprias crises pessoais. Assim fazendo, abandonam a segurança da arca de Deus para se aventurarem nas ideologias incertas do oceano das especulações humanas. Não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. Uma segunda reflexão. Nenhum adventista do sétimo dia terá êxito defendendo ideologias humanistas. Tem adventista por aí, especialmente nas redes sociais, que faz muito tempo não cita um texto bíblico, não cita um texto de Ellen White. O que faz é sempre citar outros, e quando cita a Bíblia ou cita Ellen White, é sempre mediado por intérpretes liberais, que não têm compromisso nenhum com a verdade e com a ética. Isso é perigoso. Número 3. A luta por manter a nossa mensagem bíblica. Nós temos um desafio enorme no adventismo, que é manter a nossa mensagem puramente bíblica. Esse é um desafio enorme. De tempos em tempos surgem alguns pastores, alguns irmãos de igreja, com interpretações teológicas bem criativas, mas que não se sustentam nem biblicamente, nem teologicamente. Assim, a história do adventismo mostra que nem sempre houve unanimidade em cada um dos nossos pontos teológicos da igreja, em cada detalhe, eu digo. Entretanto, a história também mostra que é essencial estarmos de acordo em nossas crenças fundamentais. Isso é responsabilidade, não apenas estrutura. É responsabilidade de cada um de nós, porque nós somos os membros dessa igreja. Número 4. Uma igreja forte e saudável se faz com membros individuais, fortes e saudáveis. Antes de eu, Adolfo, acusar que a igreja não estava evangelizando, eu, Adolfo, deveria dizer, será que eu estou evangelizando? Antes de eu, Adolfo, acusar a igreja, dizendo que a igreja não está sendo transparente com os recursos, eu, Adolfo, deveria dizer, será que eu estou sendo fiel e transparente com os meus recursos, os recursos que Deus me possibilita obter? Antes de eu acusar a igreja, dizendo que ela não está cumprindo o seu papel social, eu, Adolfo, deveria dizer, será que eu estou cumprindo cabalmente o meu papel de cristão em meu bairro, em minha cidade? E finalmente, número 5. A igreja é imensamente maior que um indivíduo. Cuidado, irmãos queridos, com a soberba, com a arrogância de pensar que você é muito maior que a igreja. Cuidado. Olha para a história. Já houve gente brilhante que pensou assim e terminou muito mal. Eu estou pensando aqui em Moses Hu, estou pensando em Dudley Cartwright, estou pensando em Jones, estou pensando em Wagner. Eles se achavam maior que a igreja e tiveram um fim muito triste. John Wesley, o fundador do metodismo, no dia 6 de agosto de 1776,
registrou no diário suas preocupações, dizendo o seguinte: não tenho medo de que o povo chamado metodista um dia deixe de existir, tanto na Europa como na América. Eu tenho medo que existam metodistas somente como uma seita morta, tendo a forma de religião sem poder. Que pela graça de Deus, você e eu façamos parte de uma igreja viva. Sabe que sem arrogância espiritual, sem orgulho espiritual, a Bíblia nos assegura que a luz fulgurante da verdade não se extinguirá do povo remanescente. Podemos ter convicção disso. Olhando para o progresso passado desta causa, podemos dizer esta promessa da palavra de Deus, de Isaías 54:17: toda arma forjada contra ti não prosperará. Não prosperará. Com essa confiança, podemos dizer: Deus está conosco, esteve conosco e estará conosco até o fim. Essa é a garantia de que esta igreja permanecerá firme. Vocês me permitem uma sugestão? Eu quero fazer um pedido, na verdade. Eu queria pedir a você, que está acompanhando esta vigília, converse sobre este assunto com a sua família. Reúna a sua família lá em casa. Orem sobre isto. Agradeçam a Deus pelo privilégio de fazer parte do povo remanescente e peçam a Deus fé, determinação e coragem para viver de tal forma que a sua vida glorifique a Deus. Amém.